Mais 3 jogos hoje pela Série B, vamos falar sobre os 3. Meu irmão, o líder vai mudar hoje, porque a gente vai ter Sport enfrentando o América Mineiro e um desses dois times vai ser o novo líder da Série B ao final do dia. Vamos entender isso e ver quem é o favorito para ficar na ponta no dia de hoje. Vamos ver todos os favoritos dos 3 jogos de hoje, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. 15ª rodada do Brasileirão da Série B. Começou ontem, tivemos 3 jogos agitados. Cara, a gente teve cada golaço ontem nos jogos de ontem. E hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar dos 3 jogos que vão rolar hoje, sabadão. E vamos ver também o favorito para cada um desses 3 jogos, né? Tem o Novo Horizontino tentando voltar, tentando chegar ao G4, né? Que vai receber o Lanterna, o Guarani, que tá desesperado nesse momento aí da Série B. O CRB vai enfrentar o Curitiba, vai receber o Curitiba, os dois times que se enfrentam num jogo que recebeu uma importância absurda com os últimos resultados desses dois times. E também a gente vai ter o grande jogo, a grande disputa pela liderança, um jogaço entre Sport e América Mineiro. Vamos falar sobre esses 3 jogos. Eu sou Diogo Cunha, se você não me conhece, é um prazer que você esteja aqui nesse vídeo do Torcedorismo, um canal sobre futebol brasileiro, um canal novo, então se inscreve, cara. Tamo em rumo a 50 mil inscritos. Cara, é muito rápido que a gente tá perto de bater essa meta, então me ajuda nessa aí. E deixa sua curtida se você já é meu inscrito, já faz parte do nosso time, já sabe como é que é, né? Deixa a curtida para botar o nosso time lá no alto. Vamos falar primeiro sobre Novo Horizontino e Guarani, jogo às 15h30, cara. Isso aqui é um confronto de opostos, né? Clubes que brigam por coisas completamente diferentes nesse campeonato, né? É engraçado que os dois clubes brigaram por acesso no ano passado, né? Mas nesse ano só o Novo Horizontino permaneceu na luta pelo acesso. A vida do Bugre tá cada vez mais difícil, o rebaixamento tá cada vez mais próximo. São só 6 pontos somados em 14 jogos. Precisa de um milagre, de uma virada em 180 graus para escapar desse rebaixamento. Já o Novo Horizontino vem crescendo muito de produção nos últimos jogos. E eu tenho falado aqui, cara, dentre os times que estão ali rondando o G4, né, que estão próximos ao G4, o Novo Horizontino é o time que vem desempenhando o melhor futebol nesse momento e que, na minha opinião, ameaça de verdade a rapaziada, os 4 times que estão no G4, né? Então o Novo Horizontino tem vindo muito bem, venceu o Avaí na última rodada, que era o líder até então, e venceu na ressacada. O Avaí vinha de 12 jogos sem perder, o Novo Horizontino foi lá na ressacada, visitou o Avaí, fez um jogo de igual para igual e saiu com a vitória. Vitória essa que colocou o time de volta aí nessa briga por G4, tá só um pontinho da zona de classificação. Se vencer hoje, termina o dia dentro do G4, é o que vale para o Novo Horizontino. Para o Guarani, cara, o time tem só 6 pontos, só venceu um único jogo nessa Série B, tá 11 pontos atrás do primeiro time fora do Z4 ali, o 16º colocado, 11 pontos, e o jogo de hoje é fora de casa. E fora de casa, meu irmão, o Guarani jogou 6 vezes nessa Série B e perdeu todos os 6 jogos. É o pior visitante de toda a Série B, só fez 3 gols como visitante e sofreu 14. Meu irmão, em 6 jogos sofreu 14, a média de mais de 2 gols por partida quando joga fora de casa que o Guarani sofre, né? Então, o Guarani tá tentando de tudo, tá tentando se reforçar, tá tentando mudar o elenco, tá certo, tem que fazer isso mesmo, o clube tem que dar uma arejada nesse elenco. E hoje vai contar com 5 novidades para esse jogo de hoje, tá? Zagueiros René Santos e Matheus Salustiano, o lateral direito Pacheco, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos. Todos eles foram regularizados a tempo aí no BID, né? O Boletim Informativo Diário da CBF, e eles estão aptos a estrearem nesse sábado, estão aí à disposição do técnico Pintado, que vai mudar mais uma vez a escalação do Guarani. Toda rodada a escalação do Guarani muda, é até difícil a gente entender como é que esse time vai jogar. Isso por um lado é bom, né, porque não tá dando certo, o Pintado tá tentando encontrar um time, e por outro é ruim porque o time não pega entrosamento, né, tá sempre mudando, então é difícil entender como que esse Guarani vai sair dessa se toda rodada muda o time, né. Então, vencendo esse jogo de hoje, cara, o Guarani fica ali, bota o nariz pra fora da lama, né? Não muda muita coisa, não sai da lanterna. Hoje são 5 pontos de diferença pro Ituano, que é o vice-lanterna, então vencer hoje só coloca o nariz pra fora da lama. Retrospecto histórico entre os dois times, são 4 jogos disputados na Série B, tá? São 2 times paulistas, então ao longo da história jogaram mais jogos, mas na Série B foram 4 jogos, o Novo Horizontino venceu 1, que inclusive foi o último jogo entre eles,
e o Guarani venceu os outros 3. Então o Guarani levando ampla vantagem histórica, mas para o jogo de hoje a ampla vantagem vira de lado, tá? Para mim o Novo Horizontino é muito favorito, é um time que joga um futebol nesse momento muito consistente, o completo oposto do que o Guarani vem fazendo, né? O Guarani não tem tido um bom ataque, uma boa defesa, é um time que está completamente esfacelado, está tentando se encontrar, os jogadores nervosos, tomando muitos cartões, muitas expulsões, então é um time que a bola está queimando no pé, errando muitos passes. O Novo Horizontino ao contrário, é um time que está completamente confiante nesse momento, está subindo de produção, e para mim são 4 raios aí para o Novo Horizontino, 1 raio para o Bugre. O Novo Horizontino é bastante favorito. E agora vamos falar de Sport e América Mineiro, 17 horas, o grande jogo desse sábado, um jogo que vale a liderança da Série B. Vamos explicar isso daí primeiro, tá? Por que esse jogo vale a liderança hoje? Vamos lá. Situação do Sport, que é o mandante. Vamos começar pelo Sport. O Sport hoje é o 4º colocado, tá ali no G4, tem 23 pontos somados, está 2 pontos atrás do líder, que é o Santos, e do próprio América, né? 2 pontos atrás desses 2 times. Como o Vila Nova, né, que está na frente do Sport, e o Santos só vão jogar nos próximos dias, né? O Vila joga amanhã e o Santos joga na segunda, se eu não me engano. Se o Sport vencer hoje, termina o dia de volta à liderança da Série B, lugar onde o Sport ficou por algumas rodadas ali no início. E aí ele vai igualar o mesmo número de jogos que o restante do G4, tá? Lembrando que o Sport tem um jogo a menos, tem aquele jogo atrasado contra o CRB. Então ele vira líder com o mesmo número de jogos que os outros times. Então é o líder realmente ali, que é o líder de direito. No caso do América, cara, vencer esse jogo de hoje vale a liderança, né, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Hoje o time é o vice-líder, tem 25 pontos, mesma pontuação do líder, que é o Santos. Mas vale um pouco mais do que só a liderança, cara, porque vencendo coloca 3 pontos para o próprio Santos, coloca pressão no Santos ainda nessa rodada e principalmente coloca 5 pontos de vantagem para o Sport, que é um dos principais candidatos diretos pelo acesso, que está brigando ali com o América. Então, cara, se o América vence fora de casa esse time do Sport, vai dar um bom salto na tabela. Mas, ô Diogo, e se der empate, cara? E aí, quem é que vira líder se der empate? Se der empate, se você é esperto, já se ligou, o América tem a mesma pontuação do Santos. Então, empate dá a liderança para o América. Então, de um jeito ou de outro, hoje teremos mudança na ponta da Série B. Empate ou vitória do América dá a liderança para o América, vitória do Sport dá a liderança para o Sport. E como vem o Sport para o jogo de hoje, cara? O Mariano Sosso, técnico argentino do Sport, tem desfalques, tá? Tem alguns desfalques que já vêm de algumas rodadas e desfalques novos, né? O Rafael Thierry tá machucado, né? O lateral esquerdo, Filipinho, também tá machucado, tá com uma lesão na coxa direita. O Romarinho também segue fora. Esses 3 aí seguem fora. Mas o Dalbert, lateral esquerdo, esse está recuperado, treinou com o time há alguns dias aí e deve ir para jogo, provavelmente deve começar aí no banco de reservas se tiver condição de ir para essa partida, tá? Seria importante dar o Dalbert um lateral esquerdo ali, já que o Filipinho não está apto ao jogo. Então o Sport, que tem sofrido muito nas últimas temporadas com lesões na lateral esquerda, inclusive mais uma vez nesse ano, né? Então a volta do Dalbert é importante. No lado do América, cara, o time tem 6 desfalques por lesão. Ninguém novo, tá? O América tem lidado com esses desfalques já algumas rodadas, né? O Cauã, o técnico do América, né? O Cauã de Almeida, ele já tá lidando com essas lesões há algum tempo. Então, rapaziada, que segue fora para você entender quem tá fora, tá? Atacante Vinícius tá fora, né? Não joga hoje. O meio atacante Rodriguinho também tá fora. O Benítez, que pelo amor de Deus, também o Benítez, né? Desde a época de Vasco, o Benítez joga 1 e fica fora 3, né? O Daniel Borges, lateral direito, também tá fora. E os zagueiros Pedro Barcelos e o Júlio, os 2 aí estão fora aí. O Júlio tá fora por mais tempo, né? Ele lesionou o ligamento colateral do joelho direito dele, então ele deve ficar um bom tempo fora aí. Então, cara, já que essa rapaziada tá machucada há algum tempo, não tem novas suspensões para o jogo de hoje, o Cauã deve manter a escalação da última rodada, que foi o suficiente para vencer e fez um ótimo jogo contra o Operário, já que os desfalques são os mesmos da última rodada. Então, o América deve manter o mesmo time que jogou contra o Fantasma. Retrospecto histórico entre os 2 times dentro da Série B. São 9 jogos entre Sport e América. O Sport venceu 2, a América venceu 4 e tivemos ainda 3 empates. Tem um tabu aqui
pro Sport nesse jogo de hoje. O Sport que já quebrou um tabu que durava mais de 30 anos vencendo o Guarani lá em Campinas, né? Tem mais um tabu para esse jogo de hoje. Não vence o América Mineiro como mandante. Olha só essa estatística. O Sport jogando em casa como mandante não vence há 14 anos o time do América. Quando a gente põe assim anos, né? Parece uma coisa gigantesca. 14 anos. São 5 jogos, tá? É bastante coisa mesmo assim, porque como mandante o Sport é sempre um time muito forte. A última vez que venceu o América foi na Série B de 2010, né? Então lá se vão 14 anos, 5 jogos, teve até jogo na Série A, inclusive que o Sport acabou perdendo. Mas pro jogo de hoje, quando a gente fala em favoritismo, a gente pensa ali primeiro no Sport, né? O Sport que tem ali o seu treinador Mariano Sosso, que é um cara que entende bastante do elenco dele já, é um cara que mexe de acordo com o jogo que ele vai ter pela frente. É um time que rateou um pouco algumas semanas atrás. Aí o Sport não vinha bem, oscilou para baixo, está começando a voltar à sua forma, mas ainda é um time muito forte dentro de casa, tá? Foram 6 jogos como mandante nessa Série B, venceu 4 e perdeu 2. O lado do América, a gente já pensa na diferença de desempenho do América dentro e fora de casa, né? Quando joga em BH, em Belo Horizonte, é um time muito forte, não perdeu para ninguém ainda, um dos melhores mandantes, e fora de casa já é outra história, né? Um time que continua sendo difícil de ser derrotado, mas muda muito o futebol do América, né? Então é um time que só venceu um jogo em 6 que fez fora de casa. Venceu só o Guarani, que é o lanterna da competição. Então o América perdeu os últimos 3 jogos que fez fora de casa. Então tem lidado aí com essa dificuldade fora de casa. Então pra mim, tá? São 2 times muito parelhos, mas o fato do Sport ser um excelente mandante e o América tá passando por essa dificuldade como visitante me faz dar o favoritismo pro Sport com 3 raios contra 2 desse time do América, tá? Coloca aqui embaixo seu favorito também e não se esquece da nossa tradição. Se você vai ao jogo de hoje, qualquer um desses 3 jogos, filma a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca que eu vou repostar todo torcedor. Ontem teve gente que me marcou, tá lá no meu Instagram, se você for ver os stories, torcidas aí pelo Brasil me marcando e eu repostei. Me marca na festa da sua torcida também que eu vou repostar, beleza? E o último jogo de hoje, CRB e Curitiba, jogo às 18 horas. Cara, é um jogo com contorno de drama e de decisão já aqui nessa 15ª rodada, né? Mas é muito pela situação frustrante que esses 2 clubes estão vivendo nesse momento da temporada, né? Esperavam estar brigando mais próximo do G4. O CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste, ainda não voltou a jogar a Série B, essa é a verdade. O futebol ficou lá na Copa do Nordeste, o CRB sentiu muito esse vice-campeonato e tá jogando muito mal, segue dentro da zona de rebaixamento, mesmo com 2 jogos a menos, né? O CRB tá contando muito com isso, tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times que estão ali embaixo, né? Mas já são 4 pontos pro primeiro time fora da zona, ou seja, se vencer um e empatar outro desses 2 jogos que faltam aí, segue na zona do rebaixamento, né? Só empata com o primeiro time. Então a realidade do CRB hoje é sim brigar contra o rebaixamento. No lado do Curitiba, cara, um time muito caro, um time que foi montado para subir e que ainda não conseguiu convencer ninguém. Ninguém está convencido que esse time do Curitiba pode brigar até o final pelo acesso. Segue lutando contra a irregularidade nessa Série B. Hoje é o 10º colocado, mas a Série B tá achatada, a tabela tá achatada, tá todo mundo muito próximo em número de pontos, né? Então, vencer hoje pro CRB vai significar retomar a temporada, né? Pegar as rédeas ali da temporada e falar, não, vamos voltar a jogar bola, dar uma tranquilizada, alivia um pouco essa pressão de zona do rebaixamento. Pro Curitiba vai significar encostar outra vez no G4, né? Apesar das atuações ruins, são só 3 pontos de diferença ali pro Sport, que é o 4º colocado, então Curitiba pode sim voltar a encostar no G4, vencendo esse jogo fora de casa hoje contra o CRB. CRB que vai ter alguns reforços aí, né? A janela está aberta, então os reforços do CRB já estão disponíveis para o jogo de hoje. O lateral esquerdo Rian e o atacante Cleiton. O Rian provavelmente vai ser titular nesse jogo de hoje, né? O William Formiga tá lesionado, o Jorge ainda tá naquela de retomar condicionamento físico ideal, então o Rian deve ser escalado como titular já na estreia dele como o lateral esquerdo. O Cleiton tá brigando por posição ali no ataque, deve ser banco no jogo de hoje, tá? Não é uma informação, mas pelo que eu entendo de Daniel Paulista, o Cleiton deve seguir ali como reserva, né? Então, tem alguns desfalques para o jogo de hoje do lado do Curitiba, né? O Johnny tá com uma sinusite, não joga. Leandro Damião
tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não joga. Ele foi reserva, né, no último jogo ali contra o Paysandu, mas é um desfalque importante. Então o Figueiredo deve seguir como titular no comando do ataque do Curitiba, que vai tentar essa vitória fora de casa. Retrospecto histórico entre os dois times, 10 jogos na Série B, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Um confronto muito equilibrado aqui na Série B, mas o favorito para hoje é o CRB, que ainda não perdeu dentro de casa nessa Série B. É sempre um time muito forte, né? O CRB tem como base nas suas últimas campanhas de Série B a sua força dentro de casa, né? Ali no Rei Pelé. É um time muito forte, foram 5 jogos com 3 vitórias, 2 empates, não tá tão bom assim o desempenho, né? Um time que vence mais do que empata geralmente, mas não perdeu ainda. Então, para mim é favorito hoje o time do CRB com 3 raios contra 2 do Curitiba. Coloca os seus palpites para os jogos de hoje aqui também, coloca suas apostas, cara, aí... É muito engraçado, eu sempre leio os comentários de apostas de vocês, tem ajudado uma galera aí, muito obrigado pra rapaziada que tá interagindo, vocês são demais, nosso time é brabo, então caraca, se inscreve aqui no canal, porque nosso time tem de tudo, tem análise, tem a rapaziada das apostas nos comentários, tem informação, tem tudo aqui no canal, se inscreve, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!